Sobre a proteção de Deus e havendo norma legal e em nome do povo tocantinense, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. Porque ainda que alguém seja perfeito entre os homens, se estiver ausente dele, a tua sabedoria será considerada como nada. Sabedoria, capítulo 9, versículo 6. Tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. 7ª Legislatura, 4ª Sessão Legislativa, em 18 de junho de 2014, ata da 215ª Sessão Ordinária. Esta era a ata a ser lida, senhor presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão? Aprovada. Tem a palavra o senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Mensagem número 46, 2014, de autoria do senhor governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 19, 2014, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal e adota outras providências. A publicação e posteriormente encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Proposta de emenda à Constituição número 4, 2014, de autoria da senhora deputada Luana Ribeiro, que altera o artigo 116 da Constituição do Estado do Tocantins. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 232, 2014, de autoria do senhor deputado José Geraldo, que concede título de cidadão tocantinense ao juiz de direito, Dr. Pedro Nelson de Miranda Coutinho. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofício número 99, 2014, de autoria do senhor deputado Carlão da Saneatins, solicitando a retirada do seu nome como membro efetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Foz Saneatins. Publique-se e encaminhe-se ao presidente da CPI da Foz Saneatins, senhor deputado Eduardo Dertins. Ofícios oriundos da Secretaria do Esporte, informando a celebração de convênios com diversas prefeituras do Estado do Tocantins. Desse ciência aos senhores deputados, encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofícios oriundos da Secretaria da Saúde, informando a celebração de termos aditivos com diversas instituições do Estado do Tocantins. Desse ciência aos senhores deputados, encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofícios oriundos da Secretaria da Educação e Cultura, informando a celebração de convênios com diversas prefeituras e instituições do Estado do Tocantins. Desse ciência aos senhores deputados, encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofício número 472, 2014, oriundo da Agência Nacional de Transportes Terrestres, em resposta a requerimento de autoria da senhora deputada Solange do Ailib. Desse ciência a senhora deputada e arquive-se. Ofício número 598, 2014, oriundo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, em resposta a requerimentos de autoria da senhora deputada Luana Ribeiro. Desse ciência a senhora deputada e arquive-se. Ofício número 411, 2014, oriundo da Agência de Correios, em resposta a requerimento de autoria do senhor deputado José Geraldo. Desse ciência ao senhor deputado e arquive-se. Eram as matérias que constavam para o expediente, senhor presidente. Passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Com a palavra, o deputado José Geraldo. Senhor presidente, encaminha à mesa um requerimento devidamente formalizado. Com a palavra, o deputado Toninho Andrade. Senhor presidente, eu passo às suas mãos requerimento em regime de urgência solicitando do governo do Estado e do presidente da GETRANS a construção de uma rotatória na TO 050 que dá acesso ao assentamento Prata à direita e à esquerda ao assentamento São João, município de Porto Nacional. Gostaria, senhor presidente, de registrar como visita ilustre, se encontra no meu gabinete, prefeito de Jaú, Onás, e o prefeito Gilvani, da cidade de Monte do Carmo.
E gostaria de saudar a todos que se encontram aqui na tribuna e nas galerias da nossa casa. Que todos sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Fica registrado com presença ilustre todos os líderes mencionados pelo deputado Toninho Andrade. Com a palavra, deputado Ricardo Aires. Senhor presidente, eu não tenho matérias a apresentar, mas gostaria só de fazer um registro, pedindo Vossa Excelência, já até conversei com o líder do governo, deputado Carlão da Saniatim, sobre isso, falei também com o deputado Bonifácio e os membros que integram a Comissão de Finanças dessa casa e Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos uma medida provisória de número 24, e eu achei por bem apresentar uma emenda que propusesse o enquadramento dos atuais ocupantes de cargos que, vinculados à Secretaria da Fazenda, desenvolve ali um grande trabalho. De maneira que seria muito importante que nós tivéssemos a condição de reunir as comissões de Constituição e Justiça para apreciar essa medida provisória apresentada pelo governador. É um anseio daqueles servidores o enquadramento. O governador, ao editar a medida provisória número 24, criou esses cargos na estrutura operacional da Secretaria da Fazenda. Não é razoável fazê-lo através de cargos comissionados ou, tampouco, serem providos através de concurso público, até porque nós já temos servidores que vêm desempenhando essa função. De maneira que eu queria pedir a Vossa Excelência que a gente possa, o mais rápido possível, ainda hoje, de preferência, reunir as comissões de Constituição e Justiça e de Finanças para a gente apreciar essa emenda apresentada por mim, que é o anseio dessa categoria, que inclusive se faz presente aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado Ricardo Aires. Eu acho que hoje nós podemos agilizar não só essa matéria, deputado, como agilizar também a matéria dos peritos que se encontram na casa em tramitação. Dependemos muito das três comissões, comissão da CCJ, da Comissão de Finanças e da Defesa do Consumidor. E eu quero aqui registrar todos os líderes aqui presentes do quadro técnico da Secretaria da Fazenda, da Cefaz, em nome do Jackson Rabelo e do Márcio Ferreira. Não havendo mais interesse em apresentação de matérias, tem a palavra o senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Senhor presidente, não constam requerimentos em regime de urgência. Não havendo requerimento em regime de urgência, tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Senhor presidente, pequeno expediente está escrito o deputado Stalin Bucar, Solidariedade, e o deputado José Bonifácio, do PR. E no grande expediente está escrito o deputado Stalin Bucar, de Solidariedade, e o deputado José Bonifácio, PR. Esses são os oradores inscritos para o pequeno e grande expediente, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Manuel Queiroz. Meu presidente, eu não vou apresentar nenhuma matéria, senhor presidente, mas apenas para solicitar da sua excelência que faça contar como visita ilustre os nossos amigos, trabalhadores, líderes do movimento do quadro técnico da Cefaz, na pessoa nosso amigo Jacques e o Max Ferreira, senhor presidente. Acredito que todos esses companheiros que aqui vieram, sabendo da matéria que com certeza vai ser votado, e acredito, quero dizer aos amigos, esses companheiros que merecedores, que pode contar com o deputado Manuel Queiroz em tudo que vocês dependerem para as suas reivindicações. Pode contar com o deputado Manuel Queiroz, sem dúvida nenhuma. Desde já estendo o meu apoio aos nossos amigos, companheiros trabalhadores da Secretaria da Fazenda, senhor presidente. Fica registrado com presença ilustre todos os líderes aí mencionados pelo deputado Manuel Queiroz. Passamos às comunicações. Concedo a palavra ao senhor deputado Stalin Bucar, SD, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, eu declino da tribuna. Obrigado. Passo a palavra ao deputado José Bonifácio, PR, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 5 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, estamos chegando na semana decisiva da escolha dos candidatos a governador, senador, vice-governador, deputados federais, deputados estaduais do nosso estado para as eleições de 5 de outubro. Nunca se viu na história desse estado uma situação tão complicada em todas as hostes políticas emergentes, terceira via, oposição, governo, PMDB. O PMDB está fazendo uma convenção aqui hoje. Cadê o deputado Pugliese? E a deputada Josi não está lá. Você pergunta a situação. Stalin, quem é o candidato a vice-governador? Presumivelmente, o candidato a senador. Há poucos dias de uma convenção, ninguém sabe de nada. Deputado Toninho Andrade, quem é o candidato a governador, a vice, a senador do PSD, do PMDB, que não é o PMDB do E. E aí? Cadê a candidatura do Mário Lúcio? Ainda tem o Ataíde, ainda tem o Marcelo Leles. O Marcelo Leles não está nem aqui, mas o Freire sumiram da Assembleia. Que situação complicada. As minhas bases chegam, deputado, e o que é que nós vamos fazer? Eu digo, espera que só faltam uns 10 dias para que tudo se resume e a gente possa colocar o pensamento com os pés no chão para decidir o que fazer. Mas hoje eu vejo aqui Agora passou de hora. o projeto de decreto legislativo que versa sobre a rejeição das contas do governo do Estado relativas ao exercício de 2009. Está vendo aí, Josi? Presta atenção, Josi. As contas do Gaguinho do Marcelo, o decreto, vai estar hoje em votação, está aqui na hora do dia. Eu, como de costume, votarei contra esse decreto, porque acho que essa apreciação foi equivocada, errada e nula. E já conta aqui bem uns 5 votos contra, até o do Ricardo Aires. Será que esse projeto, o voto vai ser secreto ou aberto? Está escutando, Iderval? Se o voto for secreto, Vossa Excelência pode errar de novo, mas se for aberto, vai ficar feio se tu errar. O decreto ainda é seu, né? Justamente. Vamos prestar atenção. Mas eu gostaria de me referir a uma coisa que observei no Festival de Quadrilhas de Tocantinópolis, que é um dos maiores festivais de quadrilha da região norte. E lá, reunido milhares de pessoas, o locutor falando o nome das quadrilhas, aí chegou a um ponto, gente, observe, quadrilha da escola Girassol de Tempo Integral, deputado Daci Marinho. E parou assim, Girassol, o que tem a ver isso? E eu fiquei envergonhado pela Assembleia, que por um voto aprovou esse ridículo nome de Girassol para as escolas ditas de tempo integral desse Estado. E pensei comigo, ainda nós, nessa legislatura, depois das eleições, para não dar conotação política, iremos apresentar um projeto para revogar esse absurdo jurídico, legal, parlamentar, que foi cometido para a vergonha do nosso Estado em botar esse girassol no nome das nossas escolas. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Stalin Bucar. Senhor presidente, essa casa tem que se debruçar em relação às matérias relevantes do Estado e não ficar ouvindo aqui um deputado ir à tribuna falar sobre girassol. Ridículo é esse deputado que sabe o que sabe. Ele sabe que nós precisamos nos debruçar nos projetos de interesse do Estado. E o girassol, queira o deputado José Bonifácio ou não, é o símbolo do nosso Estado, do qual ele hoje é deputado, porque houve a divisão do Estado de Goiás, criando o Estado do Tocantins. E ele, para se esquivar, ele joga a culpa no girassol, mas ele queria falar mal, era do Siqueira, que é, sem dúvida nenhuma, o homem que nós devemos respeitar nesse Estado, pela sua luta, pela sua bravura, pelo seu passado, pela sua história, e que não seríamos parlamentares intitulado do Estado do Tocantins se não fosse a bravura e a luta de Siqueira Campos. Agora, toda matéria, qualquer iniciativa do ex-governador, vem um deputado criticar sem nenhum fundamento, sem nenhuma lógica, e a gente ainda tem que escutar, mas nós vamos escutar e vamos rebater. É o registro que quero fazer e já fiz, né, o presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Ricardo Ares. Senhor presidente, eu queria apenas fazer uma observação, e todos nós vimos aqui, constar da ordem do dia, a votação de um projeto de decreto legislativo número 12 de 2013. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa matéria já foi apreciada por esta casa, que achou por bem, há uns 6, 7 meses atrás, em julgar irregular a prestação de contas referente ao exercício de 2009. O que o regimento interno da Assembleia diz é que, após esse julgamento, esse processo retorna para a Comissão de Constituição e Justiça para as providências que se julgar necessárias. Artigo 184 do regimento interno. De maneira que a Comissão de Constituição e Justiça, finalizando este procedimento, elaborou um decreto legislativo que é simplesmente a exteriorização do julgamento que essa casa já fez. De maneira que eu me sinto muito à vontade para discutir essa matéria, para também votar, na medida em que nós estamos tão somente que finalizando e votando uma providência determinada pela Comissão de Constituição e Justiça, porque as contas já foram julgadas por essa casa. Todos nós sabemos, até as pedras sabem, que as contas já foram julgadas e que a gente está agora, pelo menos na providência da comissão, pelo menos de acordo com a Comissão de Constituição e Justiça, exteriorizando aquilo que foi julgado. Muito bem, deputado. Com a palavra, a deputada Eli Borges. Senhor presidente, inicialmente eu quero ser solidário ao movimento do quadro técnico da Cefaz, hoje feito pelo meu amigo e defensor da classe, o senhor Jackson Rabelo e Márcio Ferreira, entendendo que este é um segmento da sociedade. Eu quero compreender que uma conta não sofre 2 julgamentos no plenário. E eu tive o cuidado de olhar aqui, ainda estou olhando, sobre projeto de decreto legislativo. Em nenhum momento fala de que ele possa existir no plenário em função de contas que já foram apreciadas e que agora voltam para o plenário de forma diferente do apreciado, para uma votação que, em tese, é uma segunda votação daquilo que já foi votado. Então, esse poder ele está cometendo uma irregularidade sem precedentes. Eu não estou aqui fazendo política, eu estou defendendo pessoas, história de pessoas, postura de pessoas,
E nós não podemos fazer uma segunda votação com uma visão, e aqui eu tenho que ser sincero, presidente, é uma votação que tenta prejudicar uma pessoa. Eu quero pedir que esse poder tenha a grandeza de entender que essa matéria já é vencida, já foi votada para esse plenário, a única coisa que a comissão faz é os encaminhamentos fruto da decisão do plenário. E quando ele volta para cá, volta separando as duas contas. Então, é uma segunda votação. Então, está indo na essência da matéria e fazendo uma segunda votação. E aí é uma grande manobra política e eu quero externar a minha discordância. Não vou acabar de concluir aqui se vou me abster, porque se eu votar contra ou a favor, eu estou dizendo que a matéria existe, reconheço ela e sou contra a favor. Se eu me abster, eu estou querendo dizer para o parlamento que discordo da existência dessa matéria, porque, para mim, ela não tem que existir na ordem do dia desta casa, presidente. Deputado Eli Borges, essa presidência entende que essa matéria foi vencida, não foi vencida, ela foi votada e rejeitadas as contas dos ex-gestores. E voltou à comissão para o decreto legislativo. E a comissão fez uma alteração, individualizando as contas. Então, volta ao plenário, para poder o plenário realmente aprovar ou não o decreto. Agora, não podemos aqui fazer a vontade de partido A ou partido B, do seu fulano que é amigo do seu ciclano, que não quer votar. Então, é a maioria que vai ser colocada em votação e a maioria rejeita a individualização ou não. Eu acho que a maneira democrática é os deputados poderem manifestar o seu voto e a maioria que vence e prevalece. Com a palavra, o deputado Jorge Frederico. Com a palavra, deputado José Bonifácio. Senhor presidente, eu queria até colocar mais uma dúvida na cabeça do Eli e do Ricardo Aires. O projeto, as contas dos ex-governadores, elas foram apuradas, votadas na Comissão de Finanças e Tributação, sob a relatoria, em princípio, do deputado Jorge Frederico e depois do deputado José Augusto Pugliese. Que, em aprovando as contas, olha só o que eu vou te dizer, Ricardo Aires, em aprovando as contas, fez um projeto de decreto legislativo, cadê o seu Madeira, procurador, para que este projeto de decreto legislativo, com a aprovação das contas, fosse submetido ao plenário. E nós votamos aqui, apreciamos o projeto de decreto legislativos que foi rejeitado. Aí é onde eu boto o ponto de interrogação. Nós rejeitamos o projeto de decreto legislativos, feito pela Comissão de Finanças e Tributação. E, ao rejeitar este projeto de decreto, nós rejeitamos as contas ou só o projeto? Mas, com a rejeição do decreto legislativo, ele voltou para a Comissão de Constituição e Justiça para que fosse feito outro decreto. Este outro decreto, diferente do Zé Augusto, pela rejeição das contas e uma pseudo-absurda individualização que o deputado Iderval assinou, não sei para quem. Olha só. Aí nós vamos apreciar agora o projeto de decreto legislativo que rejeita as contas. Novamente. Será que aí nós estaríamos já também rejeitando as contas? Então, eu considero, para concluir, que esta votação da agora é igual à anterior. Nós rejeitamos o projeto de decreto da Comissão de Finanças e Orçamento da lavra do relator Zé Augusto Pugliese. E agora vamos votar o projeto de decreto legislativo da lavra do deputado Iderval Silva. Me parece que na mesma circunstância da outra votação.
Com a palavra, deputado Ricardo Ares. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu não estava aqui quando da apreciação desta prestação de contas de balanço consolidado referente a 2009. O que eu entendo do ponto de vista jurídico, e aqui dou minha opinião, é que, naquela ocasião, tendo sido rejeitado o projeto de decreto legislativo, que era pela aprovação das contas, rejeitadas estão as contas. É como se fosse um julgamento judicial. Você tem o relator que leva determinado voto a plenário. Quando ele é vencido em plenário, aquele voto vencedor passa a prevalecer em detrimento dos outros. Não é necessário, por exemplo, você retirar aquele processo para aquele que venceu refazer o voto e submetê-lo novamente a plenário. Depois de encerrado aquele julgamento, as contas rejeitadas estavam, não restando a essa Assembleia Legislativa e à Comissão de Constituição e Justiça nada mais do que as providências para a sua divulgação. Como a Comissão de Constituição e Justiça achou por bem em voltar a plenário para proceder à divulgação deste decreto legislativo, cabe a essa sessão fazê-lo. De maneira que, do ponto de vista jurídico, já existiu o que se chama trânsito em julgado administrativo. Quando a Assembleia apreciou e julgou irregular, rejeitando o parecer da Assembleia, do relator José Augusto Pugliese, rejeitadas estão as contas de ordenador. Não participei daquele julgamento e faço aqui essa análise para contribuir com essa discussão. De maneira que o julgamento a votação desse decreto legislativo não é mais do que uma mera formalidade desenhada pela Comissão de Constituição e Justiça na pessoa do relator, que venceu aquela discussão, no caso do deputado Iderval Silva. Com a palavra, o deputado Eli Borges. Senhor presidente, eu vejo alguns equívocos jurídicos aqui. Eu vou deixar isso claro, certo? E não estou fazendo busca eleitoral, não. E nem preferência de candidato A ou B ou C. Eu estou fazendo a postura que acho correta. Primeiro, se o parecer do relator for rejeitado na comissão, o seu presidente designará novo relator que dará parecer do ponto de vista vencedor no prazo de 15 dias. Mas isso aqui é a matéria tramitando na Comissão de Finanças. Porque essa matéria ela tem como fórum basilar a Comissão de Finanças. E o parecer também tem como base, como local de fundamentação de parecer, a Comissão de Finanças. A CCJ só entra na história para fazer os encaminhamentos daquilo que o plenário já decidiu. O senhor está certo, deputado Ricardo. Nós não podemos, agora, como é que um plenário soberano, em turno único de votação, em votação secreta, toma uma decisão, define uma questão tão séria como a prestação de contas, e uma comissão que é menor do que o pleno, se arvora no direito de mudar uma decisão do pleno. É claro que não está certo isso. A única coisa que a CCJ faz quando entra nessa matéria é para fazer os encaminhamentos daquilo que já se decidiu uma única vez em turno único. Então, eu fico até imaginando que vocês estão me ajudando mesmo, porque aí vai ter uma série de irregularidades nessa votação, e aí a coisa vai ficar boa. Porque não existe isso. A comissão não tem nenhum poder de alterar aquilo que o plenário, que o fórum maior já decidiu. Como é que não existe isso no mundo jurídico? O menor se rende ao maior. Isso está claro no regimento. A CCJ só entra para fazer os encaminhamentos, comunicar os órgãos competentes, etc. Então, presidente, está errado. É turno de votação. Já foi feita essa votação. Pelo que me consta, essa é a primeira vez que esse plenário aprecia. Aí Vossa Excelência diz, mas tem que ter um decreto. Se já houve algum decreto aqui, foi apenas mantendo aquilo que já foi decidido uma vez. Mas agora votar um decreto alterando aquilo que já foi decidido uma vez,
decreto diferente do que já foi decidido uma vez? Olha o contrassenso. Não, já foi votado nas outras contas decreto. Apenas a confirmação daquilo que já foi votado uma vez. Aqui não, aqui está mudando, é um parecer, já votado por esse plenário. É outra coisa, não tem nada a ver, está errado. Está errado. Agora, fica aqui a posição desse deputado que não quer ver essa casa sofrer mais um vexame, como já sofreu no passado. Com a palavra, o deputado Manuel Queiroz. Meu presidente, no meu ver, inclusive perdi até a permissão dos nossos trabalhadores da Cefaz, que não vieram aqui para ouvir essa discussão. Mas, senhor presidente, o que nós estamos discutindo aqui não tem nenhum menino, aqui não tem nenhuma criança. Nós sabemos que esse decreto aqui, a primeira votação, porque não teve nenhuma legitimidade. E nós temos que falar logo claro que esse decreto que vem para cá é para deixar a mídia, o povo, para saber que o Marcelo Miranda está inelegível. Ao contrário, nós temos que entender e deixar o Marcelo Miranda disputar as eleições. Isso aqui tudinho é porque estão com medo do Marcelo Miranda. Então, que aqui, se nós votarmos para o Gaguinho, nós estamos condenando o Marcelo Miranda. Sabemos que, senhor presidente, com todo o respeito que tem nessa casa, mas não podemos cometer uma irresponsabilidade. Vamos votar de acordo com os técnicos jurídicos do Tribunal de Contas, e não com os politiqueiros do Tribunal de Contas. E vamos votar aqui também com parecer baseado da Procuradoria da Casa, que eles votaram, o parecer dele foi favorável, baseado no parecer dos técnicos do Tribunal de Contas. Mas o governo ligou para casa, para os políticos, e votaram rejeitando as contas do Marcelo e do Gaguinho. E o que fizeram aqui agora? É porque a votação passada não tinha legitimidade, agora estão querendo separar o Marcelo do Gaguinho, votar a favor do Gaguinho e condenar o Marcelo. Vamos disputar uma campanha livre, aqui é política. Portanto, senhor Marcelo Miranda, meu presidente, eu solicito da sua excelência que você suspenda a sessão, para que nós, os parlamentares aqui de oposição, podemos ir para a sala VIP e nós discutimos a maneira de que jeito nós vamos votar. É isso que eu estou solicitando à sua excelência, senhor presidente. Muito bem, deputado. Eu vou atender a solicitação de Vossa Excelência após a fala dos demais que estão aqui solicitando questão de ordem. Com a palavra, o deputado Carlão da Neatins. Senhor presidente, eu gostaria que colocasse para o plenário a suspensão da sessão para que as comissões se reúnem e continuemos aí os trabalhos, porque realmente tem vários projetos, deveria aí hoje quebrar o protocolo do parlamento e iniciar realmente as reuniões das comissões para que pudéssemos agilizar todos os projetos de interesse dos servidores públicos, do Estado de Tocantins, do governo, para que nós dessemos andamento lá nas comissões. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Amélio Caires. Senhor presidente, também, basicamente, para expressar aqui a minha opinião, quanto já dirigido pelo deputado Carlão. Nós estamos praticamente há 4 ou 5 dias, uma semana só do recesso parlamentar. E temos matérias importantíssimas, que se não votado até no dia 4, perderão o efeito da eficácia. E eu diria mais, eu solicitaria que essa casa pudesse, mesmo quebrar aqui um protocolo, fazer reunião de forma conjunta entre as 3 comissões para que nós possamos votar já nas 3 comissões essas matérias e ir a plenário daqui para amanhã. Porque senão a semana que vem ninguém vota mais e há muita matéria importante nessa casa. Mas eu queria também, senhor presidente, na condição de presidente da Comissão Constituição e Justiça, expressar aqui algumas opiniões. Discordar do nobre deputado Ricardo Aires, quando disse que nós disciplinamos para que a votação votasse essa casa. Não foi esse o meu despacho quanto presidente. Nós encaminhamos a presidência para devidas providências.
Portanto, a responsabilidade de colocar essa matéria novamente em votação não é da CCJ, e sim da mesa diretora dessa casa. Outra coisa, quando frisou aqui o nobre deputado Manuel Queiroz, num eloquente discurso, que a nossa comissão apenas não divergiu do que decidiu esse plenário. A CCJ apenas disciplinou, através do decreto legislativo, o que esse plenário decidiu, mesmo porque eu nunca vi dizer que comissão é soberana ao próprio plenário. Portanto, nobre deputado Manuel Queiroz, nós não modificamos nada, pelo menos no tocante a mim e a comissão, além do que esse plenário já decidiu. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Stalin Bucar. Senhor presidente, a meu ver, o que está causando toda essa polêmica foi a publicação desse decreto. Foi só a publicação do decreto, porque na época que as contas foram rejeitadas pela maioria dos parlamentares, o decreto deveria ter sido publicado no Diário Oficial da Assembleia. Não foi. Agora, quanto à questão do desmembramento, eu acho justo. Ora, se o governador Marcelo Miranda tem problema nas suas contas, por que que o Gaguinho tem que pagar por ela, deputado Manuel Queiroz? O Gaguinho tem que assumir a responsabilidade da gestão dele e não ser penalizado pelos erros dos outros governadores. Então, no meu entendimento, esse desmembramento é justo e essa casa é soberana para poder, no plenário, decidir se desmembra ou não desmembra, de acordo com o parecer do relator, que foi encaminhado para a comissão e agora para o plenário. Nós é que temos que, conscientemente, entender se devemos rejeitar o parecer do relator ou aprovar o parecer do relator em relação ao desmembramento das contas. Muito obrigado, presidente. Deputados, eu gostaria que nós pudéssemos dar continuidade à sessão. Nós passamos aí praticamente quase 2 semanas sem deliberar as matérias, tem servidores aí precisando que as matérias sejam votadas. Sim, eu vou passar para a Vossa Excelência, mas só queria fazer um apelo aos deputados, que nós pudéssemos aproveitar o dia hoje, nós estamos com a casa cheia, atender a solicitação dos servidores da Cefaz, dos peritos, entendeu? E pudéssemos deliberar as matérias, porque nós não podemos ficar só no discurso, nós temos que ter ação. E a ação é o quê? Ir para as comissões, deliberar as matérias, trazer o plenário e votar. E o voto, cada um vota conforme a sua consciência. Tem pessoas que votam pela amizade, tem uns que votam só porque foi gestor, não quer rejeitar a conta de outro, independente se estiver correta ou não. Então, eu acho que cada um vota com a sua consciência. Mas eu passo a palavra a Vossa Excelência, deputado Eliboge. Em nome da liderança que exerço do bloco PROS, PMDB e PV, eu também quero pedir a suspensão para análise dessa matéria, até porque, senhor presidente, a palavra parecer de contas, ela é exercida só por um fórum chamado Comissão de Finanças. A CCJ não pode mudar parecer, que é de competência exclusiva no regimento da Comissão de Finanças. Isso é claro. A CCJ não dá outro parecer em cima de um parecer da Finanças. Ela só faz encaminhamentos. Mas está aí o poder, está aí os deputados e amanhã está aí o judiciário também. Mas eu queria pedir, em nome do bloco que represento, que nós possamos amadurecer nessa matéria. Eu peço a suspensão também, senhor presidente. Eu gostaria de passar a palavra ao deputado Amélio Cares. Vossa Excelência, como presidente da CCJ, tem disposição de convocar a CCJ para deliberar a matéria do Cefaz. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, convoco todos os membros da Comissão Constituição e Justiça para reunirmos, logo após a suspensão de trabalhos. Mas deixa aqui o apelo, senhor presidente, para que Vossa Excelência possa, com os demais membros das demais comissões, poder fazer de forma conjunta. Haja visto que o tempo está escasso para a gente votar essas matérias até na próxima quarta-feira. Caso os próprios colegas aceitem, para a gente fazer de forma conjunta para acelerar ainda mais essa votação. Obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra ao deputado José Bonifácio, para que Vossa Excelência possa convocar a Comissão de Finanças, se possível, em conjunto com a CCJ. Senhor presidente,
Convoca a Comissão de Finanças e Tributação para, se possível, conjuntamente com a Constituição e Justiça e a de Serviço Público para votarmos as matérias de interesse das classes operárias do nosso Estado. Passa a palavra à deputada Solange Doeli para que Vossa Excelência possa convocar a Comissão de Defesa do Consumidor, se possível, em conjunto com a CCJ e a de Finanças. Convoco a Comissão de Defesa do Consumidor para nos reunirmos logo após a suspensão do trabalho. Com a palavra, o deputado Iderval Silva. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade também, era para solicitar de Vossa Excelência a suspensão da sessão para atender os péritos, né, que está de devolver a matéria, mas eu gostaria que o senhor constasse como visita ilustre os vereadores lá de Buriti, que está aí, o Adilson Gaivota e o nosso vereador Caçula. Senhor presidente, não quero entrar em discussão, mas só quero dizer para os parlamentares que aqui cada parlamentar tem o direito de se expressar. Aqueles que achar que estão errados, que vote contra. Agora, não fazer certa demagogia. O projeto de lei de decreto legislativo está correto. Aquele deputado que entender que não está correto é só votar contra, não tem nada para fazer. Então, essa discussão política, isso não resolve nada. Eu acho que o parlamentar tem que exercer o exercício parlamentar votando certo ou errado. Então, o meu parecer é esse. O meu decreto está super correto e eu gostaria de contar com os votos de todos os parlamentares aqui para que a gente possa ter sucesso aí nessa votação. Com a palavra, o deputado José Bonifácio, Vossa Excelência possa convocar a Comissão de Segurança Pública. Senhor presidente, convoca a Comissão de Segurança Pública para analisar as matérias referentes aos peritos oficiais do Estado de Tocantins. Com a palavra, deputado Vilmar do Detran. Senhor presidente, só para que seja registrado como visita ilustre a essa casa, o ex-vereador, líder importante ali de Miracema, Júnior Noleto, o seu sogro, presidente do PMDB, Elpide Rodrigues, doutor Maurício, lá de Colmeia, o líder ali de Miranorte, Renato Fischer e Carlos José, todos de Miranorte, e a presidente da Câmara de Rio Sono, Kesiane, que se encontra em meu gabinete. Fica registrado com presença ilustre todos os líderes mencionados pelo deputado Vilmar do Detran. Com a palavra, o deputado Stalin Bucar. Senhor presidente, eu, na condição de líder do SD, eu solicito os deputados do Solidariedade, Deval Silva, Vilmar do Detran, deputada Solange do Ailib, Amélio Caires, para, após a reunião das comissões, que a gente possa nos reunir devido às convenções que estão se aproximando e nós estamos sendo levados a reboque, sem que a gente tenha as informações oficiais do que pode acontecer na convenção dia 30. E quero dizer aos ilustres parlamentares que o SD está vivo, que o Partido Solidariedade em relação aos parlamentares está vivo e muito vivo, e vai fazer valer essa condição. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Deputado Sargento Aragão. Deputado Sargento Aragão. Deputado Sargento Aragão, eu gostaria de atenção de Vossa Excelência, que nós estamos aí convocando as comissões, e Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Segurança Pública, e já convocada pelo vice-presidente José Bonifácio, se Vossa Excelência concorda com a reunião da sua comissão. Com a palavra, deputado Sargento Aragão. Pois não, senhor presidente. Acatamos a convocação do vice-presidente e estaremos lá para fazer os trabalhos que for necessário. Com a palavra, a deputada Solange do Ailib. Senhor presidente, apenas para retificar a convocação da Comissão de Defesa do Consumidor, apenas para dizer que eu convoco em conjunto com as demais comissões que aqui também se posicionaram. Muito obrigada. Eu quero registrar como presença ilustre aqui o oficial da Marinha, Manuel Madeira, irmão do nosso procurador-geral, Manuel Madeira, nos honra aqui com sua presença. E registrar também a presença de todos os líderes aqui, da pessoa da Nádima de Pina, que é perita da cidade de Gurupi e ex-candidata a prefeita da cidade de Aliança. Com a palavra, deputado José Geraldo.
Senhor presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que registre com visitas ilustres o amigo Ricardo, servidor do Fisco. Em nome dele eu quero saudar todos os servidores do Fisco que estão aqui, ele que é lá de Divinópolis, e a nossa amiga, a nossa querida amiga Orcilene, em nome dela, saudar todos os peritos. Obrigado, senhor presidente. Ficam registrados todos os líderes mencionados pelo deputado José Geraldo, e atendendo à solicitação do plenário, suspendo a sessão para a reunião das comissões por até 1 hora. Está suspensa a sessão. Reabra a presente sessão. Convido o deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para que possa ocupar o seu posto. Tem a palavra, passamos ao grande expediente. Conceda a palavra ao senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária, número 216, para discussão em plenário no dia 24 de junho de 2014. Processo em turno único de discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 12/2013, processo número 726/2011. Autor: Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Assunto: dispõe sobre a rejeição das contas do Governo do Estado do Tocantins relativas ao exercício de 2009 e da outras providências. Com parecer favorável. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 12/2013. Encerrada a discussão, está em votação. Votação. Informo aos nobres deputados que a votação é secreta e prepare o painel para a votação. Informo os deputados que, aprovando o projeto de decreto legislativo, é votar sim. Votar contra o decreto legislativo é votar não. Deixar claro para os deputados, votar aprovando o projeto de decreto legislativo, rejeitando as contas, é votar sim. Votar contra o decreto legislativo, é votar não.
Aprovado em turno único, discussão e votação, a Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins promulga o Decreto Legislativo número 113, de 24 de junho de 2014, encaminhe-se à Secretaria para comunicar às autoridades competentes. Com a palavra, deputado Zé Geraldo, para continuar a ordem do dia. Requerimentos. Requerimento número 3020, em regime de urgência, de autoria do senhor deputado José Bonifácio. Está em discussão o requerimento, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai a ordem do dia para providenciar. Requerimento número 3026, em regime de urgência, de autoria do senhor deputado Ricardo Aires. Está em discussão o requerimento, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à Secretaria para providenciar. Requerimento número 3017, de autoria do senhor deputado Eduardo Dodertins. Está em discussão o requerimento, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à Secretaria para providenciar. Requerimento número 3015, de autoria da senhora deputada Josi Nunes. Está em discussão o requerimento, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à Secretaria para providenciar. Requerimentos números 3010, 3011, 3012, de autoria do senhor deputado Manuel Queiroz. Estão em discussão requerimentos, ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à Secretaria para providenciar. Requerimentos números 3008 e 3009, de autoria do senhor deputado Osíris Damaso. Estão em discussão de requerimento, ora anunciado. Pela ordem. Deputado Zé Geraldo, pela discussão. Senhor presidente, é para solicitar a Vossa Excelência a subscrição do requerimento 3008. É com prazer, deputado, que aceita a subscrição de Vossa Excelência. Solicita a assessoria que colha a assinatura do deputado José Geraldo no requerimento 3008. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à Secretaria para providenciar. Requerimentos números 3013 e 3014, de autoria do senhor deputado Stalin Bucar. Está em discussão os requerimentos, ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à Secretaria para providenciar. Requerimento número 3019, de autoria do senhor deputado Toinho Andrade. Está em discussão o requerimento, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à Secretaria para providenciar. Eram as matérias que constavam para a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia. E passa a palavra ao deputado Carlão da Saneatins, líder do governo. Senhor presidente, tendo em vista o disposto no artigo 137 do Regimento Interno, requeremos a Vossa Excelência a dispensa de todos os intertícios regimentais nos termos dos artigos 72 e 133, bem como a convocação de sessão extraordinária nos termos do artigo 80, parágrafo 1º, para discussão e votação da matéria referente aos processos números 219/2014, 238/2014, 248/2014, 249/2014, 250/2014, 251/2014, 252/2014, 253/2014 e 264/2014, de interesse do povo tocantinense e que tramita nesta Casa, Sala das Sessões, 24 de junho de 2014, deputado Carlão da Saneatins, líder do governo. Eu convido o deputado Jorge Frederico para subir aqui à segunda secretaria. E consulta o plenário sobre a solicitação do líder do governo de convocação de sessão extraordinária com dispensa de interstícios. Os senhores deputados que concordaram querem ficar como estão.
Aprovado. Encerrado a ordem do dia e não havendo discussões parlamentares, encerro a presente sessão, convocando sessão extraordinária para dentro de 5 minutos. Está encerrada a presente sessão.